Fala rapaziada, aqui é o Kaiko. E o jogo de hoje é Lift Your Spirits, um culto visual novel onde um jovem universitário fica preso com um fantasma em um elevador. Sozinho numa sexta-feira à noite, estou desperdiçando minha noite aqui. Meus dedos começaram a ficar doloridos enquanto escrevia a última parte da conclusão para terminar meu trabalho. Nem sequer me deu o trabalho de ver a gramática do texto restante, e minha mão arrastou o cursor para fechar o documento. Pronto, tá na hora de entregar. Eu escrevi meus cumprimentos ao Sr. Holtzman. Professor, anexei meu trabalho ao e-mail. Assinado... Kaiko. Segurando meu bocejo, liguei meu telefone para verificar as horas. 2h50 da madrugada. Parece que é uma experiência comum ficar sem dormir e ganhar olheiras enquanto você é um estudante universitário. Pelo menos é fim de semana. Ao desligar o computador, de repente me dei conta do silêncio que fazia sem os meus dedos no teclado. Todo mundo já tinha ido embora. O campus funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas quem é que foi suficientemente idiota para abusar da sorte e entregar o trabalho a esta hora? Me considerei com sorte pelo Sr. Holtzman me ter dado prazo estendido, senão eu estaria na merda. Mas mesmo assim, existiam alguns rumores. Vozes assustadoras que ecoam em salas desocupadas. Passos pesados se arrastando pelos corredores. Aqueles que tiveram azar afirmaram ter visto uma figura preta se espreitando na máquina de vendas automática, no final do corredor. Eu não era do tipo de pessoa que acreditava em superstições, mas tinha de reconhecer que o silêncio sinistro de ser a única pessoa aqui me dava calafrios. Estava me lembrando de todos os boatos espalhados pelos alunos, quando um som me fez pular. Olhei para trás, por cima dos monitores, para ver se tinha chegado alguém. Ninguém. Ignorei os arrepios que surgiram nos meus braços enquanto juntava os meus pertences na mochila. Supersticioso ou não, já fiz o que eu tinha que fazer. Hora de vazar. Fui até os elevadores e apertei o botão. O elevador começou a funcionar subindo lentamente até o meu andar. E já vou estar só mais um pouco e já vou estar em casa. Tentei me tranquilizar um pouco. Não sei porquê, mas continuei olhando constantemente para trás, com a estranha sensação de ter alguém atrás de mim. No entanto, sempre que olho está vazio. Eu apertei o botão mais uma vez. Os cabelos da minha cabeça ficaram arrepiados, como se alguém tivesse me observando. Fechei os punhos, ignorando a sensação de suor que sentia nas minhas mãos. Tem alguém atrás de mim? Chegou. Vambora. Dei um salto. As portas se abriram e soltei minha respiração que ainda não tinha percebido que estava segurando. Nem sequer considerei em olhar para trás quando entrei, me recusando a virar até que as portas se fechassem. A música de fundo animada do elevador me acalmou um pouco. Achei inacreditável que numa hora dessas a música ainda esteja tocando. Estarei em casa em breve. Apertei o botão para o térreo e o elevador começou a se mover com um pequeno solavanco. Sem nada para fazer sem ser esperar, fiquei olhando os números do elevador que desciam lentamente. A calmaria do elevador estava me deixando com sono. Comecei a pensar nas coisas que poderia fazer quando chegasse em casa, apenas para me distrair durante o resto do tempo. Um banho, com toda certeza. Oh! Que isso? Olhei para as luzes que começaram a piscar. O elevador estremeceu e parou bruscamente. A música parou. Tentei usar o botão para andar do térreo depois dos demais. Não funcionava. Tentei apertar o botão do comunicador. Não havia nada além de ruídos. Olá? Não. Isso não pode estar acontecendo. Tomei um momento para me recompor e gritei.
Tem alguém por aí? O elevador parou de funcionar. Socorro. Comecei a bater contra as portas do elevador quando o pânico tomou conta de mim. Tinha certeza. Tinha que ter alguém lá fora. Alguém me ajuda, por favor, estou aqui. Não parei por um bom minuto, ficando cada vez mais descrente de tudo isso, enquanto as lágrimas brotavam em meus olhos. Por quê? Por que agora? Por que eu, caralho? Bati minha testa contra a porta em um baque, prestes a me enrolar e chorar. Isso é uma merda. Eu estava quase me virando quando senti um calafrio subir pela minha espinha. O ar começou a parecer pesado. Isso é algum tipo de claustrofobia surgindo? Eu nunca pensei que tivesse medo de espaços fechados. A menos que... Mano, tem um clicker atrás de mim. Escutei estralos vindo de trás de mim. Girei minha cabeça e gritei. Na minha frente, uma mancha escura crescia. Uma substância escorrendo que parecia escorrer pelas paredes. Eu me afastei com as costas contra as portas. O que é isso, velho? Tipo sei lá, velho. Uma mão emergiu da forma se contorcendo, agarrando-se às bordas. Um cheiro horrível de líquido negro escorria de seus dedos. Um outro braço seguiu o exemplo, agarrando-se ao outro lado. Eu não conseguia desviar o olhar. Eu não conseguia ter coragem para gritar. O rosto ganhou forma. Um par de olhos vazios e um sorriso demoníaco com um par de dentes. E aí vai ser um fantasma mó bonitinho, quer ver? Ele parecia sorrir diretamente para mim. Tudo escureceu. Ei, acorde. Ei. Ouvi uma voz em pânico e afobada vinda de cima de mim. O que eu falei? Uma pessoa estava me observando com uma cara de preocupação enquanto eu recobrava a consciência. Você está vivo? Eu não consegui verificar se tinha pulso, então, de qualquer jeito, você está se sentindo bem? Eu acho que sim. Ufa, fico feliz. Não queria te assustar lá atrás. Percebi que ainda estava no elevador, mas agora com um sujeito que eu nunca vi na minha vida mexendo os polegares na minha frente. Ok. Elu era mais alta do que eu, ultrapassando minha cabeça em alguns bons centímetros. Seus braços pareciam ainda mais estranhos com o suéter largo que usava. Eu não tinha certeza se essa pessoa tinha esquecido de tirar a maquiagem ou se não havia dormido por 3 dias seguidos. Provavelmente os dois. Percebi que Lu também estava olhando para mim. Seus olhos se concentraram em mim por tempo demais, como se tivessem esquecido como piscar. Então, de repente me lembrei da última coisa que vi. Aquela mancha assustadora nas paredes. Antes de você estar aqui, havia algo rastejando para fora das paredes. Eu sei que parece loucura, mas eu juro. Parecia ter saído diretamente de um filme de terror. É estranho e parecia um pouco assustado. Droga. Ele deve estar pensando que sou doido de pedra. Não olhe pra mim desse jeito. Não, eu acredito em você, com certeza. Você também viu? Bem, mais ou menos. Me desculpe, eu estava realmente... Isso deve ter sido desconfortável de assistir, não? Como é? Que diabos você tá falando? É que bem, eu ouvi você gritando por ajuda e não podia simplesmente deixá-lo de lado, então fiz a melhor coisa que pude fazer. Você está dizendo que era você? Sim, de certa forma. De onde que veio aquele sorriso e o olho vermelho, mano? Não há uma explicação fácil para dizer isso. Eu não estou com vida do mesmo modo que você. Será que eu tô lelé da cuca? Você quer dizer que é um fantasma? A outra pessoa balançou a cabeça de forma positiva.
Basicamente, você deve ter ouvido de rumores, certo? Bem, sou eu, em carne e osso. Bom, sem a carne. Acreditar... Eu vou acreditar nele. Sinto que essa não é uma situação tão ruim. Encontrar um fantasma pela primeira vez. A pessoa deu um suspiro de alívio. Obrigada por confiar em mim. Perguntaria seu nome, mas... eu já sei que é Kaiko. Como você sabe? Eu estou te observando há algum tempo. Com licença? Só hoje à noite. Estou de olho em você há algum tempo desta noite. Não é seguro ficar só até tarde. Bem... antes que eu pudesse perguntar algo a mais, Elu se corrigiu. De qualquer forma, eu fiquei por aqui para te ver escrever seu artigo. Não concordo necessariamente com sua hipótese, mas, mesmo assim, é interessante. Mano, que isso? Obrigado, eu acho. Ele tem um sorriso tímido. De nada? Não era assim que eu esperava que minha noite fosse. Mas acho que quanto mais cedo eu aceitar isso, melhor. Eu provavelmente deveria perguntar o nome dele, em vez de só chamar Elu de fantasma. Mano, eu tô ficando muito confuso lendo assim, mas tá bom. Você sabe meu nome, mas e o seu? Oh! Elu desviou o olhar e começou a mexer os dedos. Eu não me lembro. Sei quem eu era e o que fazia quando estava vivo, mas não sei meu nome. Meio estranho, né? Você já pensou em escolher um? Seus olhos se arregalaram, como se a ideia nunca tivesse se passado pela sua cabeça. Nunca precisei de um nome, mas... se eu tivesse que ter um, sempre gostei como sua alma. Ok, é perfeito. Seu sorriso cresceu? Alma, perfeito. Obrigada, Kaiko. Alma voltou a mexer seus dedos. Ficamos em silêncio por um instante, avaliando o que falar em seguida. Eu ficava olhando para as mãos de Alma, imaginando se elas seriam tão sólidas quanto pareciam. Alma sabia que eu estava olhando, mas não parecia se importar, esperando pacientemente na minha frente. Meus pensamentos estavam confusos por causa da privação de sono e do choque de conseguir formar palavras depois de nossas apresentações. Ela começou a cantarolar baixinho para preencher o silêncio. Quando me dei conta, um fantasma poderia ser facilmente um estudante como eu. Tem uma pergunta, como você... Alma me encarou parecendo querer ocultar algo. Ah, véi. Isso na verdade é um pouco constrangedor. Mas eu quero saber, vai. Apesar de não ter sangue escorrendo em suas veias, suas bochechas pareciam vermelhas. Não precisamos entrar nesse assunto. Mas eu quero muito saber, por favor. Ele hesitou antes de assentir. Promete não rir de mim? Prometo. Ok. Então, eu estava trabalhando até tarde em um projeto como você. Não havia ninguém por perto. Mesmo naquela época, eu era conhecido como uma pessoa sozinha na maior parte do tempo. E isso não me incomodava. Enquanto estava trabalhando, fiquei com sede, nada demais. Então fui até a máquina de venda automática para pegar uma bebida. Elu fez uma pausa, com as mãos trêmulas. Elu se agarrou ao pulso e se contorceu antes de continuar. Apenas um refrigerante, não a pedir muito, certo? Eu paguei por ele, mas... de alguma forma, minha mão ficou presa no dispensador. Então puxei e bem... Elu se mexeu um pouco antes de acenar para que eu continuasse. A máquina caiu. Senti meu corpo inteiro sendo esmagado pelo peso. Não consegui nem mesmo gritar por ajuda. E o tempo todo minha mão ainda estava presa naquela coisa. Acho que meu pulso não tinha mais salvação. Elu se afundou como se estivesse triste. Morri tentando comprar um refrigerante barato, não é patético? Bastante. Parece que você mereceu isso. Não é nada disso, sinto muito que isso tenha acontecido com você. Vamos ser bonzinho primeiro, né? Coloquei minha mão sobre a de Delo. Ela passou direto, causando um arrepio gelado na ponta dos meus dedos. Mas Alma pareceu apreciar esse ato mesmo assim.
Elu olhou pra mim e suas mãos agitadas finalmente pararam. Nunca contei a ninguém sobre isso antes. Não achei que seria uma sensação tão libertadora. Obrigado. Você sabe? E acho que você é uma ótima pessoa. Quero ajudar você a sair daqui. Levantei minha cabeça. Como vai fazer isso? Posso tentar uma coisa. Isso se você confia em mim. Bom, não me resta muita opção, né? Vamos confiar então. Elu bateu palmas com entusiasmo. Muito bem, aqui vamos nós. Talvez você queira se segurar em alguma coisa? Antes que eu pudesse perguntar algo a mais, o elevador começou a descer. O coração mergulhou em minha garganta quando meu peso se deslocou para cima. Alma? Segure firme, deixe eu me concentrar. Os botões de cada andar piscaram ao meu lado. Fechei os olhos e decidi confiar em Alma. Parecia como uma montanha-russa indo direto pro chão. O ar zumbia em meu ouvido. Cerrei os dentes e as mãos, com as pontas dos dedos provavelmente brancos, se eu tivesse coragem de olhar. E sem mais nem menos o elevador parou. Eu gritei quando o elevador deu um solavanco. Caí de bunda no chão com um baque. Abri os olhos e vi Alma batendo palmas animadamente. Edu olhou para mim no chão e fez um gesto em direção às portas. As portas se abriram como se tivessem sido separadas manualmente por uma força invisível. Fiquei de queixo caído ao perceber que ele realmente me trouxe para o andar do térreo. Você realmente conseguiu? Eu consegui. Eu fiz, nunca tinha feito isso antes. Não pude acreditar em meus olhos. Fiquei de pé e abracei a Alma. Apenas para passar completamente por ela. Ele gritou e recuou para a parede. Dei um sinal antes de fazer isso. Não gosto de sentir as mãos dentro de mim, é nojento. Ah, me desculpe. Eu me recompus e passei pelas portas com Alma seguindo o meu exemplo. Saímos do elevador. Sem nenhuma surpresa, o saguão estava vazio e o relógio na parede indicava que já eram 4 da manhã. Horário padrão aí de estudante. Bem, acho que é isso. Eu me virei para ele, se esforçando para não pegar suas mãos, com os dedos se contorcendo para entrelaçar ambas. Tudo aconteceu tão rápido. Percebi que agora eu poderia ir embora e voltar para casa se quisesse. Alma, obrigado, fico muito feliz. Ele assinou com a cabeça de forma compreensiva. Fiquei ali por um momento enquanto ele o encarava antes de desviar o olhar. Ele estava esperando que eu fosse embora. Peguei meu telefone no bolso, reunindo coragem para perguntar o que eu estava prestes a perguntar. Você gostaria de se encontrar novamente? Alma se surpreendeu. Hã? Eita. Sim. Ok. Ok. Mas... por que você queria isso? Por que eu não faria isso? Eu gosto de você. Mais uma vez, suas bochechas ficaram vermelhas. E... eu gosto de você também. Sim, eu adoraria sair com você novamente. Ok, mano. Qual foi a parte que eu perdi? Qual foi a parte que eu perdi em que os dois se gostam, mano? Qual foi a parte da história que eu perdi? Ok, vamos continuar então. Sim, eu adoraria sair com você novamente. Ótimo, de preferência quando eu não estiver, sabe, preso e impotente num elevador. Meu coração pulou em uma batida quando ele riu levemente. De preferência, na real, com toda certeza. Vejo você na próxima semana? Sim. Não se preocupe com a hora ou local, eu sempre posso encontrar você onde quer que você esteja no prédio. Um pouco perturbador, mas tudo bem. Mano, isso é tipo uma assombração ao contrário, né? Fique em segurança, Kaiko. Acenei e fui em direção à entrada, sacando meu telefone para chamar um motorista por meio de um dos meus aplicativos. Quando me virei para olhar para trás, Alma já havia sumido. Final bom 2. Amigos pra vida ou algo mais? Vamos lá então, vamos fazer os outros finais que eu sei que tem outros finais. Bom, pro final... o final bom 1 eu acredito que a gente tem que
Bom, acho que o final 1 a gente precisa ser completamente educado com o fantasma e não forçar ele a falar como ele morreu. E os finais ruins, eu acredito que a gente tem que fazer completamente o oposto, né? Vamos ver como é que eu faço isso. Pronto, cheguei na parte onde a gente insistiu pra alma falar a verdade. E agora a gente vai desistir. Acredito que seja isso. Ah, eu acho que não preciso te contar, então não tem problema. Dei um suspiro e me sentei me apoiando nas portas. Alma me observou com curiosidade. O que você está fazendo? Dei de ombros e peguei meu celular para procurar um aplicativo que matasse um tempo. Em pouco tempo eu tinha um dos meus jogos abertos. É melhor relaxar para passar as próximas horas tentando superar minha pontuação máxima. Não há muito que eu possa fazer no momento. Tenho um pouco de bateria para durar algumas horas. Dou um tapinha no chão ao meu lado. Você quer assistir? Alma ficou em pé por um momento, como se não tivesse certeza. Vamos lá, há muito espaço para nós dois. Apenas tome cuidado com suas pernas, Magricele. Ele se acomodou ao meu lado, sentado com as pernas cruzadas, se inclinando para olhar meu celular. Meu ombro se arrepiou imediatamente com proximidade, mas não me preocupei com isso. Conversamos amigavelmente enquanto meus dedos tocavam a tela. Alma ficava mais interessada à medida que meus números aumentavam. Mas fora disso, foi uma companhia agradável. Algumas horas se passaram. Devo ter cochilado em algum momento, pois quando dei por mim, havia um ruído atrás de mim que me acordou com um susto. Vozes começaram a me chamar e eu me virei para ver alguns funcionários abrindo a porta para mim. Não demorou muito para que eu saísse de lá quando o trabalho deles foi concluído. A luz do sol brilhando sobre mim fez parecer que tudo o que aconteceu na noite passada foi um sonho. Liguei meu celular para ver a hora. Em vez disso, vi uma mensagem não enviada digitada na tela. Seja mais cuidadoso, carinha feliz, e não fique até tarde da próxima vez. Pisquei os olhos e olhei em volta. Um arrepio frio subiu pelo meu braço e quase me virei pensando que era alma, mas não vi nada. Próxima vez? Guardei o celular e esfreguei os olhos cansados, anotando mentalmente que de agora em diante eu voltaria ao campus com mais frequência. Final bom 1. Até a próxima vez. Ok. E aparentemente, se você não insistisse, você só fica jogando no celular e dorme até te encontrarem no elevador preso. Beleza? Vamos lá, vamos agora fazer totalmente o contrário, que é os finais ruins. Eu vou ser completamente otário. Não me toque esquisitinho. Ah, me desculpe, eu quero dizer... Só me dê um espaço, ok? Ok, aqui continua a mesma coisa. Vamos falar que tipo de brincadeira de mau gosto é essa. Eu só tava tentando ajudar. Não há uma explicação fácil para dizer isso. Eu não estou com vida do mesmo modo que você. É que eu tô lelé da cuca. Vamos passar a mão por Elu. Uou! Minha mão disparou antes que eu pudesse pensar 2 vezes. O quê? As pontas dos meus dedos ficaram instantaneamente com uma sensação gelada. Como se estivesse tocando algo sólido, mas ao mesmo tempo não fosse. O fantasma deu um grito e se afastou. Ei, você sai por aí enfiando os dedos nas pessoas que acabou de conhecer? Eu não. Me desculpe, achei que estava só brincando comigo. O fantasma não parecia estar gostando nada disso. Por que me dou o trabalho? Se você ficar em silêncio e não fizer nenhuma besteira, alguém te encontrará pela manhã. Lu se transformou em uma entidade familiar negra e sem forma, derretendo em uma poça e desaparecendo no chão. Exatamente da mesma forma que havia entrado. Só foi achado 7 horas depois. Os funcionários me encontraram cochilando no canto do elevador na manhã seguinte. Eu ficava até tarde na maioria das noites no campus para ver se algo estranho aparecia, mas parece que Elu estão me ignorando de propósito. Nunca mais o vi. Final ruim 1. Despertar rude. Ok.
Vamos lá, falta só o final ruim 2. E eu acho que nesse a gente precisa ser rude, mas acreditar no fantasma. Beleza, depois a gente ser rude, mas insistir em perguntar como o fantasma morreu, a gente tem que falar que sente muito dele mesmo sendo rude. Coloquei a minha mão sobre a de Delo. Nunca contei a ninguém sobre isso antes, não achei que seria uma sensação tão libertadora, obrigado. Os olhos de Alma se fecharam em uma fresta. Por que você é tão ruim comigo? As luzes se apagaram e um som de ruído surgiu no ar. Um peso pesado se instalou em meu peito quando a Alma me encarou. Sua posição só fez com que eu me encolhesse ainda mais. Não fiz nada além de ser gentil com você. Tudo que eu queria fazer era ajudar, mas... Uou. Tudo ficou escuro. Dei um passo para trás quando ouvi ruídos estranhos vindo na minha frente. Escutei sons de barulho e ossos estalando. Minhas costas se chocaram contra a parede. Estava muito frio, mais frio do que qualquer outra coisa que já tinha sentido. Doía para respirar enquanto eu esperava no escuro que algo acontecesse. Olá? Meu Deus. As luzes de emergência se acenderam. Ok. Então essa é a verdadeira forma do fantasma. Alma não parecia mais um ser humano. Vários olhos se contorciam em sua forma, pequenas fendas com pupilas vermelhas me julgando. As bocas gargalhavam e zombavam, sussurrando: Você merece isso. Você merece isso. Você merece isso. Espere. Meus pés se inclinaram quando o elevador começou a descer, caindo livremente com a força da gravidade. Os botões começaram a se acender um a um à medida que caíamos em um andar, cada vez mais rápido. O barulho de metal raspando era mais alto em meus ouvidos. Fiquei de joelhos implorando para que parasse. E parou de fato. Splat. Final ruim de 2. Você mereceu. Ok. Eu realmente fui capaz de morrer nesse jogo. Bom, acredito que esses foram todos os finais do jogo que tem disponíveis. E é isso.